Boa noite a todos. É com grande satisfação que damos início aos trabalhos da terceira noite do Congresso Internacional, um Tribunal para a América Latina e o Caribe, organizado pelas Faculdades Integradas dos Campos Gerais, do SESCAG, e pelo Instituto Paranaense de Direito Processual, o IPDP. Neste momento, desligue os microfones, por favor. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor doutor César Ernesto Salazar Grande, presidente da Corte Centro-Americana de Justiça por 2 períodos, gestão 2016-2017, 2019 e 2020. Ele é graduado em Ciências Jurídicas pela Universidade Centro-Americana José Simeão Cañas, pós-graduado em Justiça Constitucional pela Universidade Carlos III em Madrid, Espanha, mestre em Ciências Políticas pela Universidade Rafael Landivar da Guatemala, professor universitário nas Universidades José Simeão Cañas, Universidade da Costa Rica, Universidade Nacional da Nicarágua, Universidade Latino-Americana do Panamá, Universidade de Cervantes, no Chile, e Universidade Rafael Landivar, na Nicarágua. Também foi árbitro do Centro de Solução de Controvérsias Comerciais de SIECA e do CAFTA, nomeado pelo Comieco Gestão 2013 a 2016. Membro do Centro Interuniversitário para Estudos de Integração, CPI, da Universidade de Alcalá, na Espanha, e Universidade Nacional Autônoma da Nicarágua. Responsável por reuniões, negociações políticas do Comitê Executivo da SICA, da Comissão de Seguridade e de Órgãos Comunitários. Possui publicações de livros, revistas e inúmeros temas. Em seguida, o ministro Francisco Dario Lobo Lara deve também ingressar para a segunda conferência. É uma honra receber tão ilustre autoridade, tão representativa para a América Latina e para o Caribe. Já tive oportunidade, a convite da Corte Centro-Americana de Justiça, de fazer a palestra de abertura na Nicarágua, em Manágua, do encontro das cortes regionais, da União Europeia, Tribunal de Justiça da Comunidade Andina, Mercosul, enfim, todas as cortes estavam presentes. Eu quero agradecer ao eminente ministro, por 2 vezes presidente daquela corte, este convite que me foi feito, um dos momentos mais ilustres da minha vida. Tenho realizado palestras do México, Argentina, Portugal, Espanha, mas honrou-me sobremaneira aquele momento único em que todas as cortes regionais, cortes de direito comunitário e de direito de integração regional estavam presentes. Temos realizado um périplo por vários países, com ministros defendendo a criação de um tribunal de meio ambiente para a América Latina e o Caribe. Ouvir a experiência de um ministro que por 2 vezes presidiu uma corte que, na verdade, foi a primeira corte de integração do planeta, porque a Corte Centro-Americana de Justiça nasceu antes da Corte da União Europeia. É um privilégio, uma honra, e para que não tarde, vamos ouvir o excelentíssimo senhor doutor César Ernesto Salazar Grande. Vossa Excelência tem a palavra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me siento muy honrado de participar en el Congreso Internacional, un tribunal para América Latina y el Caribe, y compartir junto con el doctor José Sebastián Fagundes Cuná y el excompañero y exmagistrado presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, el honorable doctor Francisco Darío Lobo Lara. Agradezco a ambos mi participación. Al Instituto para la Enseñanza del Derecho Procesal y la Universidad de SESCAG
Y por supuesto, un saludo especial a los conferencistas internacionales y a todos los que están en línea y se suman a este esfuerzo. Muchas gracias. Dada nuestra experiencia como tribunal transnacional de carácter comunitario y supranacional, es importante trasladar nuestras experiencias para un tribunal internacional en materia ambiental en América Latina. Creo que en primer lugar un tribunal como la Corte Centroamericana de Justicia tiene la posibilidad de existir en tanto que tiene una personalidad jurídica. Es decir, sin una personalidad jurídica, sin la existencia o la institucionalidad en la creación de un organismo, es difícil que un tribunal exista y aplique el derecho. También es importante de que en esta creación institucional se le confiera a este organismo aquellas competencias funcionales y aquellos poderes necesarios para poder dar sus fallos y sean cumplidos por, en este caso, los 8 estados que forman parte del sistema de la integración centroamericana. La institucionalidad es tan importante que como ustedes saben, Jean Monnet decía que nada es posible sin los hombres, pero nada es duradero sin las instituciones. Es decir, si nosotros no tenemos una institucionalidad, difícilmente podemos llevar a cabo una labor de tutela que tenga trascendencia en el sistema internacional. Me parece que eso es muy importante. Lo segundo, dentro del mismo aspecto, es que la Corte Centroamericana goza de la existencia de una organización y de un ordenamiento jurídico. Un ordenamiento jurídico que tiene la posibilidad de tener principios propios, propósitos propios, de tener la creación normativa de carácter primario y secundario, así como aquellos criterios de jerarquía que se requieren para la interpretación y aplicación correcta de las normas jurídicas. En tercer lugar, quiero decir que un tribunal comunitario de carácter transnacional como es la Corte Centroamericana también goza de la vigencia de una comunidad de derecho. La comunidad de derecho tampoco, más bien es sumamente importante porque así como hay un órgano que legisla, debe de haber un órgano que interpreta y aplica el derecho. Es decir, ninguna institución está excluida del control jurisdiccional. Ningún Estado debe estar excluido del control jurisdiccional en el cumplimiento de las competencias de una comunidad como es la centroamericana. Y por eso es que un tribunal puede tener una existencia y una vigencia real. Y en cuarto lugar, la justicia comunitaria, que no solamente se aplica a los estados, sino que también a los organismos de integración y a las personas naturales y jurídicas dentro del ámbito de la comunidad de estados, se complementa con su jurisdicción y los recursos. Es decir, la justicia comunitaria se garantiza con la jurisdicción y los recursos que el mismo tratado constitutivo instituye desde el primer tratado de mayor jerarquía de la comunidad centroamericana. Aquí cierro, porque todos, creo que los especialistas que nos escuchan, los otros organismos similares o tribunales comunitarios supranacionales entienden a la perfección este tema, pero debemos de reconocer que aun y cuando tenemos la certeza de que existe un ordenamiento jurídico, una comunidad de derecho y una justicia comunitaria en Centroamérica, es necesario reconocer también los problemas o los desafíos que se presentan de manera real ante tribunales transnacionales de carácter comunitario. Yo creo que ese es el aporte que yo podría dar en este congreso internacional, en el que buscamos que lleguemos a la creación de un tribunal
de justicia internacional para América Latina. Y me quiero referir en primer lugar a otra máxima importante, que no hay justicia comunitaria sin derecho. Y me voy a explicar a qué me quiero referir. El problema que se da en los tribunales transnacionales es la existencia de varios sistemas jurídicos. Los sistemas jurídicos nacionales, que tienen un propio sistema de protección de los derechos, el derecho internacional, que también tiene el sistema jurídico de protección internacional, los derechos humanos, que también tiene un sistema de protección de derechos humanos, y ahora nosotros pues queremos un sistema de protección a nivel regional, de carácter transnacional, comunitario, supranacional, que sin duda constituye un desafío para la interpretación y aplicación correcta del derecho, dado que todas las normas tienen vigencia real, dado que una no elimina a otra por simple existencia. Y entonces sucede que hay una interconexión necesaria de ordenamientos jurídicos. Y esto, pues, de alguna forma es un desafío, no solamente para los abogados, sino también para los jueces, dado que en un sistema de justicia para tutelar los derechos, en este caso, el bien común en el medio ambiente, se necesita el justum concreto, es decir, el derecho concreto aplicable. Nosotros tendríamos definitivamente la dificultad si este tribunal no cuenta con un número clausus de competencias materiales que le diga a qué materias específicamente se va a dedicar a efecto de distinguirnos sobre otros sistemas de protección internacional, a encontrar el nomen juris de las normas para distinguirlas con el nombre propio de las normas del derecho convencional de los estados, o distinguirlas de las características del derecho internacional público. Es decir, el reto es sumamente complicado porque el derecho aplicable es un derecho que nosotros tenemos que estar seguros quién es el encargado de interpretarlo y quién es el encargado de aplicarlo. Es decir, un tribunal de carácter regional en América Latina requerirá de la determinación concreta de sus competencias y de su jurisdicción, así como de tener seguridad jurídica, como les decía, en la determinación de las normas y sus características, a fin de, como les decía, de vivir en esa existencia de varios sistemas jurídicos. Aquí sin duda se trata muchas veces de tener válvulas. Para los jueces es importante tener válvulas de escape, desplazamiento de normas, desactivación de normas, sumisión de normas, cambios de jerarquía, o sea, las jerarquías que comúnmente se conocen tienen que tener de alguna manera una interpretación progresista y distinta en un sistema transnacional sobre la base y la complejidad que implica los vacíos, la oscuridad de normas, el choque de normas de un sistema jurídico de protección a otro. Estamos hablando aquí, por supuesto, de los derechos humanos, del derecho internacional en general y de los derechos nacionales y ahora de los derechos que tiene que tutelar un tribunal de carácter transnacional. En tercer lugar, me quiero referir también a la existencia de estas organizaciones que tiene que ver con los tratados multilaterales. Es decir, según nuestro conocimiento jurídico, no hay muchas formas a través de las cuales nosotros podamos crear un tratado, sino es a través de un tratado multilateral. Y allí está también un desafío, porque en un tratado multilateral todos los estados tienen igualdad soberana y por lo tanto hay que tener cuidado de las posiciones o intereses unilaterales y prohibir la diplomacia jurídica,
porque precisamente la igualdad de los estados en ese nivel de gobiernos, en ese nivel de acuerdos, lo menos que quieren es someter ningún caso, ningún problema a un tribunal jurisdiccional y quedar como un estado que lesiona o restringe un derecho a nivel de los tratados internacionales. Entonces, ese es otro desafío que tenemos porque precisamente lo que los estados realmente quieren hacer es muchas veces evadir la jurisdicción de un tribunal transnacional precisamente por temas políticos. Lo otro es que tenemos nosotros otra máxima importante, que es que no hay justicia sin eficacia. Y esto es una experiencia que nosotros tenemos porque la eficacia de un tribunal transnacional la podemos asegurar con 5 condiciones. La primera condición es la interpretación uniforme del derecho. ¿En qué consiste? Bueno, si tomamos en cuenta el carácter descentralizado de la aplicación del derecho en la protección ambiental por cada uno de los estados, así como el hecho de que los tribunales en cada estado pueden dar interpretaciones distintas alrededor de la protección del medio ambiente, nosotros vamos a tener que un tribunal tiene el desafío de poder de alguna manera contribuir en una interpretación uniforme donde varios estados participan y donde probablemente varios sistemas de protección jurisdiccional también participan. Además de eso, el acceso a los particulares. Número 2, el acceso a los particulares. Debemos de reconocer que los particulares desconocen la existencia de varios regímenes de protección de sus derechos. Muchos particulares no son capaces de distinguir cuál es el sistema de protección al cual tienen que acudir a la hora de ser vulnerados o ver una vulneración colectiva en el bien común ambiental. Sin duda, la falta de publicidad, el procedimiento abierto al acceso de las personas, la falta de procedimientos administrativos en los mismos estados que le dé un tratamiento homogéneo a las personas de todos los estados que forman parte de un tribunal. Eso es sumamente de una comunidad que se dedica a la protección ambiental, es sumamente complicado poder tener que los particulares tengan las mismas oportunidades en todos los estados que son parte. Para su participación efectiva, por supuesto, en el jus standi, que sería la posibilidad de la tutela de las personas. Podemos constatar obstáculos insalvables en el acceso de particulares a la justicia transnacional. Hay un déficit jurisdiccional para los particulares. Hay pocas normas que permiten el acceso a los particulares. Hay un carácter restrictivo del acceso a la justicia transnacional. Y hay muchas sentencias, y en eso me lo impongo yo a mí mismo, muchas sentencias evasivas que declaran inadmisibles o desestimados muchos casos sin haber conocido el fondo. Pues el juez tiene esa posibilidad de evadir el conocimiento y de poner limitaciones a la participación de los asuntos que se someten al control judicial. Sumado a esto, pues las personas naturales y jurídicas tendrán limitaciones materiales, mecanismos, costos, acceso, educación legal, etcétera, etcétera. Número 3, la independencia de los jueces. Aspecto que sigue siendo recurrente. Es necesario contar con mecanismos de elección de magistrados y jueces que estén alejados del sistema de partidos. Es difícil tener un tribunal transnacional de carácter comunitario y supranacional cuando los jueces vienen nombrados derivados de los sistemas de partidos. Y que conste que con los sistemas de partidos no me refiero únicamente a los gobiernos ni a los parlamentos. También en las Cortes Supremas de los tribunales nacionales hay influencia en los sistemas de partidos. Entre menos influencia hay de los sistemas de partidos en el nombramiento de los jueces, más posibilidades tenemos de una justicia eficaz. Ustedes saben por qué. Entonces,
Los jueces de un tribunal transnacional deben de ser independientes. Y si los alejamos de los sistemas de partidos, pues bienvenido sea. Pero además de eso, si los jueces fueran nombrados por jueces, también tenemos la posibilidad de que los jueces sean jueces técnicos, jueces con conocimiento, jueces colegiados en un tribunal de esta índole. Número 4, el cumplimiento y ejecutoriedad de las sentencias. Esto tiene mucha relación con el tema de colaboración y cooperación horizontal entre los tribunales nacionales y el tribunal transnacional. Como sabemos, los tribunales transnacionales no tienen agentes de autoridad para hacer cumplir sus resoluciones dentro de los estados, ni jueces de ejecución. Prácticamente se depende de las cortes nacionales para el cumplimiento de una sentencia de un tribunal transnacional. Por lo tanto, es necesario esa cooperación y colaboración de carácter horizontal entre tribunales. Y un tribunal transnacional no es nada sin la colaboración y cooperación de los tribunales nacionales. Eso implica, por supuesto, legitimidad de las cortes. Si las cortes colaboraran o participaran del nombramiento de los magistrados del Tribunal Transnacional, eso tiene mucho más legitimidad porque están representados para el cumplimiento de una sentencia. No olvidemos eso también como una característica fundamental para la eficacia de un tribunal transnacional. También, por supuesto, la interpretación que un tribunal transnacional puede hacer de manera prejudicial ante jueces nacionales para también salvaguardar y tutelar la protección ambiental dentro de los países de una manera uniforme y conveniente. Y por último, me quiero referir a la autonomía financiera. Es decir, un tribunal transnacional comunitario con características supranacionales tiene que ser autónomo financieramente. La autonomía le permite, la independencia total de los estados le va a permitir también llegar a llegar a hacer justicia en todos los casos, dado que la falta de pago de las cuotas es una arma para limitar la efectividad o la eficacia de un tribunal transnacional, comunitario o supranacional. Todos sabemos la situación del tribunal interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal de la Comunidad Andina y la misma Corte Centroamericana también ha tenido problemas, aunque en este momento no los tiene, los estados están cumpliendo, pero no habría nada mejor que se asegurara un sistema de financiamiento que permita que de todo lo que se ha consumido en la naturaleza se reconozca la necesidad de hacer un fondo en un banco regional a efecto de que ese fondo, a través de un fideicomiso o de cualquier un instrumento bancario, sea autosostenible un tribunal transnacional. Con esto, maestro Cuna, estoy cumpliendo en el sentido de dejar algo para la discusión y también de transmitir la experiencia de un tribunal comunitario transnacional en un sistema de integración centroamericana que, como usted bien dijo, tuvo el primer tribunal comunitario transnacional, pero que también ha sido muy difícil salir adelante, legitimar, llevar a cabo la justicia comunitaria por las condiciones que se han expresado y que no debemos de permitir en la construcción de cualquier tribunal de manera transnacional. Yo me quedaría aquí, Cuna, esperando que si hay alguna pregunta, alguna consideración, estoy a la orden para poder responderla. Muchas gracias. Agradecemos a brilhante, clara e didática exposição do ministro. Eu queria fazer um pedido ao ministro, porque o Brasil é um país que vive de costas para a América Latina. O Brasil volta-se para a Europa e não tem uma integração cultural tão grande.
Eu queria que o ministro fizesse a gentileza de apresentar à Corte Centro-Americana de Justiça quais são os países membros, qual é a atividade, porque a experiência brasileira é com a Corte de Direitos Humanos, onde o cidadão não tem acesso. Seria importante Vossa Excelência falar a respeito do acesso à Corte Centro-Americana, quais são as atribuições, a história e o que ela tem feito. Por favor, eu pediria que fizesse essa apresentação. Con mucho gusto. Sí, efectivamente, como me refería, Centroamérica crea una comunidad con competencias en materia económica, social, ambiental, seguridad. Prácticamente es una competencia universal, es decir, la integración es en todos los aspectos de la vida de los estados y por lo tanto hay alrededor de 2.000 documentos jurídicos a esta fecha, entre tratados originarios, tratados complementarios, derecho derivado, reglamentos, decisiones, resoluciones, que constituyen el ordenamiento jurídico del SICA. Entonces la Corte Centroamericana resuelve o se asegura de la interpretación y aplicación correcta del derecho en esa comunidad de estados. En ese sentido, resolvemos conflictos de normas, conflictos por incumplimiento, por nulidad de los actos de los órganos de integración cuando pues, los actos son contrarios a derecho. Conocemos del conflicto, vuelvo a repetir, también arbitral. En el ámbito arbitral también podemos constituirnos como tribunal arbitral con las reglas que se establezcan entre las partes. Podemos conocer de la interpretación prejudicial en el caso de que un juez nacional interprete derecho comunitario. Nosotros podemos colaborar y cooperar con los jueces nacionales a fin de que se logre la interpretación uniforme entre los estados miembros del SICA. En este momento los estados del SICA son 8. Comenzamos por Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Y en la Corte, 4 estados han ratificado el tratado, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Estamos a la espera de la ratificación de los otros 4 estados, pero no por ello no se aplica la jurisprudencia de la Corte Centroamericana de Justicia y no por ello conocemos de cualquier conflicto que se dé entre los estados centroamericanos y no por ello son vinculantes nuestras sentencias para todos los estados. Es decir, cuando se suscribió el estatuto de la Corte, se suscribió por los estados, por 6 estados en ese momento parte, que la Corte entrara en vigencia con 3 estados. Entonces, estamos en total vigencia y resolvemos también consultas de los órganos del SICA en materia de transporte terrestre, en materia de transporte marítimo, en materia de mercado común, zona libre comercio, unión aduanera, en materia ambiental, en materia política, institucional, seguridad, entre otras materias que conoce el tribunal. A la fecha, como repito, estamos en un tribunal con sede en Managua y estamos conociendo de la solicitud de cualquier centroamericano, también de personas particulares. En este momento, el 50% de demandas que entran al tribunal son de personas naturales y jurídicas. El otro 50% está distribuido entre consultas, interpretaciones prejudiciales y algunos contenciosos entre estados. Los estados casi no se demandan. Ojo, por eso en el segundo punto de mi exposición decía que para que un tribunal tenga eficacia debe considerar el acceso a los particulares, porque los estados, sobre la base de la igualdad soberana y la diplomacia jurídica, se demandan poco. Por lo menos en el SICA hay poca demanda entre los estados y por eso son los particulares los que están motivando la interpretación y aplicación del derecho y las instituciones de integración. A grande importância do que Vossa Excelência disse e que não há
na tradição do nosso direito, porque o Tribunal do Mercosul, na verdade, não tem esta competência plena, uma competência plena que tem a Corte Centro-Americana de Justiça. A efetividade da Corte, que na verdade não é uma corte, né, do Tribunal do Mercosul, é um órgão que nós não sentimos na jurisdição qualquer presença. Ele não tem contribuído para a evolução do direito, das relações das pessoas. A Corte Centro-Americana de Justiça, que eu conheço, e eu estive em inúmeras conferências do ministro Lobo Lara, ela tem uma vigência plena. O cidadão tem acesso direto à Corte. É de uma importância transcendental e promove a integração das nações. E nós que temos defendido a criação de um tribunal de meio ambiente, de criminalidade transnacional voltada para a América Latina, os problemas da América Latina e do Caribe, a questão da construção de uma cidadania cosmopolita, também como a livre circulação de pessoas, como acontece na União Europeia, é um desejo sincero de muitos juristas e de muitas pessoas que têm conhecimento da importância desse momento. Nós acreditamos, sinceramente, que a economia vai sobreviver e prosperar, no sentido de prosperar, com os blocos regionais. Os países ficam mais enfraquecidos sem os blocos regionais. A União Europeia é um bloco muito forte. Os Estados Unidos forma com o México e o Canadá um bloco muito forte. E nós estamos sem um bloco para o enfrentamento das questões econômicas e fora a criminalidade regional, da experiência que nós vivemos no Brasil, com presidentes presos, a circulação do dinheiro de uma maneira, como foi discutida no evento de ontem, sem qualquer controle, com inúmeras dificuldades de ocorrer a persecução penal, de existir o processo penal e a responsabilização daqueles que cometem os delitos. Eu diria, para aqueles que estão nos assistindo, que é muito importante estudar um recurso que chama recurso de reenvio prejudicial. O reenvio prejudicial, para os nossos alunos que não conhecem, é uma modalidade em que o juiz que vai julgar o processo, ele pode pedir à Corte da União Europeia, para citar um exemplo, uma consulta de qual é o direito aplicado naquele caso. Um exemplo no Mercosul, que já aconteceu. A cobrança do ICMS do leite que vem do Uruguai. Se nós tivéssemos o modelo da Corte Centro-Americana de Justiça ou o modelo da Corte da União Europeia, o juiz podia fazer uma consulta e aplicar qual o direito correto. O Brasil passou a taxar, a cobrar o imposto sobre a circulação de mercadorias e nos tratados e convenções internacionais, o Brasil não podia cobrar, porque havia uma questão, não é? Havia sido acordado o tratamento igualitário do Mercosul. Então, a grande dificuldade começa desde essas relações transnacionais que precisam de uma resposta, de uma jurisdição uniforme, e para a parte poder se socorrer. Porque o problema dos direitos humanos na América Latina, na Convenção, na Corte de São José da Costa Rica, é que o nacional, o cidadão, não tem acesso. Ele vai passar por um órgão que poderá ou não ingressar com a demanda na Corte Centro-Americana, na Corte de Direitos Humanos. Na União Europeia, não. Está na internet, você preenche o requerimento e o Estado está sendo processado. Você não precisa nem de advogado. Você preenche ali se for uma ofensa aos direitos humanos. E nós sabemos, ministro, nós temos passado vídeos, nós temos sido saqueados.
aqueles que nos colonizaram permanecem invadindo as nossas matas, levando embora as nossas riquezas minerais, o que é pior, patenteando remédios, patenteando toda a exploração da flora e desenvolvendo novos alimentos do exterior. A estévia foi patenteada no Japão, medicamentos de animais, de sapos do Acre, foram patenteados no Japão e tantas outras questões. Então, é produzido aqui essa riqueza da flora natural e nós vamos ter que pagar royalties para poder exportar, porque a patente está lá fora. Isso é um absurdo. E fora o que as ONGs, com a desculpa, e as ordens religiosas estão a saquear as riquezas dos que nasceram no nosso continente. Com a desculpa da religião, invade as aldeias indígenas, seduzem as índias, deixam filhos sem pais, levam as riquezas, e a realidade é muito diferente do que contam as ONGs e esses falsos religiosos que estão nesses locais. A necessidade de uma ampla, de uma ferrenha discussão a respeito do que nós temos que fazer em relação à defesa da biodiversidade, da água potável existente na América do Sul, do Caribe, a integração das nossas nações para juntos enfrentarmos tanto a criminalidade transnacional, como enfrentarmos também outros blocos regionais que querem nos explorar. A América do Sul é o celeiro do planeta. O maior exportador de soja somos nós. O milho sai daqui, o alimento sai daqui. O maior exportador de carne é a América do Sul. E eles querem tomar isso de nós. Já tomaram as nossas indústrias, né? Eu sempre cito que o Brasil tem mais de 50 montadoras e nenhuma é nacional. Quer dizer, aos nossos filhos restará serem prestadores de serviço, porque o empreendedorismo, os grandes grupos econômicos internacionais querem tomar tudo de nós e agora querem tomar as riquezas também da agricultura e da pecuária. Já estão roubando mais uma vez a biodiversidade. Já levaram, na época do Império, o ouro, que construíram os castelos e as bibliotecas, como a Biblioteca Jacobina da Universidade de Coimbra, onde eu estudei, aquelas igrejas milionárias que estavam lá, sob os falsos profetas da fé, que só queriam a riqueza do nosso país. Então, é muito importante esse momento histórico, a vossa contribuição é importantíssima para que despertar no cidadão comum a ânsia, a necessidade de ter instrumentos e instituições para defender os seus interesses. Diversamente do que os senhores veem na mídia, a realidade é muito triste. E o que está acontecendo no nosso país, no nosso continente, é muito grave. Nós continuamos massacrados pelo poder econômico, somos colonizados pelas mídias sociais, como a televisão, o cinema e agora o YouTube, e a nossa independência, nós mantermos a nossa multiculturalidade. Eu estive em Manágua, ministro, mais de uma vez, e fiquei encantado. Eu fui visitar a cidade onde morou o unificador da Itália, eu passei por este país e fiquei encantado com a sua cultura, com o seu povo. E nós precisamos preservar essa diversidade cultural. Nós temos que preservar a nossa identidade. Há que ter limites para essa avalanche de massacre cultural que nós recebemos pelas mídias. Nós estamos perdendo a nossa identidade, nós estamos perdendo as nossas riquezas e querem nos tomar ainda a biodiversidade e o agronegócio. Isso não é possível. Eu indago o senhor Kelvin se o ministro Lobo Lara conseguiu ingressar, porque houve um problema técnico lá onde ele se encontra. Quisiera decirle algo. Por favor.
Tem a palavra. Ahora tenemos una ventaja que es el avance de la ciencia. La ciencia nos permite entender ahora con mucho más facilidad la importancia que tienen este tipo de organizaciones entre estados, dado que un corredor biológico, el recurso hídrico y también la salud no tiene fronteras administrativas. Es decir, con la ciencia se puede demostrar que la acción individual de un estado no es suficiente para alcanzar el bien común, en este caso, cuidar un corredor biológico en América Latina. Es decir, esto nos ayuda también a justificar la búsqueda del bien común y la creación de órganos que velen por ese objetivo. Aunque, de hecho, tenemos que nosotros, por lo menos desde mi punto de vista, entender que los bienes son universales y no son de una región, que más bien la disfrutamos y que tenemos la obligación de cuidarlo, pero que a la vez es un bien común que nos va a dar vida, pero también le va a dar vida a la humanidad. Y con mucho más razón creo que se puede justificar el hecho de que nosotros, mediante la creación de algún tipo de tribunal que tutele esa biodiversidad, nosotros podemos lograr el apoyo internacional para cuidar nuestros bosques y nuestras faunas. Perfeito, ministro. É esta a nossa preocupação. Nós temos que ter a consciência que mesmo as relações econômicas, elas não têm mais nacionalidade. Ou mesmo a pessoa que presta um serviço, ela, às vezes, esse trabalho é feito em diversos países. A tecnologia, Vossa Excelência colocou muito bem, a tecnologia possibilita hoje que na planta de um edifício seja feito no Brasil e à noite, lá na Índia, seja feito o cálculo estrutural desse prédio. E há uma integração entre as pessoas pagam e o software é desenvolvido da Índia. Eu compro, às vezes, impressos e eles vêm da Costa Rica, porque não há pagamento de imposto e é mais barato para a empresa produzir na Costa Rica do que aqui no Brasil. E a empresa brasileira vai produzir na Costa Rica e manda o produto para o Brasil. Então, o planeta ele é uma nave onde todos nós habitamos. Ele passou a ser um lugar que todos temos que cuidar, porque hoje já aconteceu isso, foi feita uma experiência, soltaram uma bomba lá na Polinésia e veio afetar o litoral aqui do Rio de Janeiro. Ele veio pelo mar, a poluição, as consequências dessa explosão, veio afetar o nosso país. Então, o direito ele não está preparado para esse tipo de relações. Nós estudamos o direito constitucional e a soberania ela não é vista, ela é vista pelo poder da arma, daquele que fez o império, que fez a república. E a soberania hoje é muito menos um atributo de Estado e muito mais da nação, do povo. Qual é o interesse do povo? O mesmo interesse que a Colômbia, o cidadão da Colômbia tem, do Peru, da Guiana, da Amazônia Legal do Brasil, todos querem a exploração sustentável. Ninguém quer queimar a Amazônia, mas ele vive daquilo. Ele vai tirar de lá castanha, ele quer uma madeira renovável. Então, não há um estudo. Vossa Excelência colocou muito bem. Quem sabe qual é a fronteira na floresta? Os povos da floresta não têm fronteira. É curioso isso. Então, nós temos um direito preparado para a cidade, para o cidadão cosmopolita, mas no sentido de morar na polis. Não esse cidadão que, na verdade, é cosmopolita e que transita pelas nações, pelos países, né? pelas entidades, vamos dizer, denominadas países.
e os interesses são convergentes, eles não são conflitantes. O interesse do Brasil de preservar a Amazônia é o mesmo do Peru, que é da Colômbia, que é da Venezuela, que é da Goiânia. O interesse de preservar a água potável que existe no Brasil, no estado do Pará, é da humanidade, é de todo o planeta. Porque, por mais sabido, nós estivemos, o ministro Lobo Lara estava presente em 2012, num congresso na Escola da Magistratura do México, debatendo a questão da água. A água se sabe que, dentro de algum tempo, ela será a água potável, ela será um problema gravíssimo para a humanidade, por causa da poluição constante. Polui os rios, polui. E a poluição, que também é um discurso falso, ela é muito mais urbana do que da agricultura. São os detergentes não biodegradáveis que as nossas esposas colocam todo dia para lavar roupa, para lavar a louça, que está poluindo os rios, porque isso é jogado na natureza de volta. Então, é um momento importantíssimo de tomada de consciência, né? Como Vossa Excelência, ministros de vários países estarão aqui por 16 dias opinando a respeito dessa ideia, mas de que nós precisamos resgatar os benefícios da biodiversidade para o cidadão do Caribe e da América do Sul. Nós não podemos mais permitir sermos tão explorados. E só se nós formarmos um bloco regional muito forte é que nós vamos conseguir enfrentar o poder econômico da União Europeia, da China agora, dos Estados Unidos, do Canadá e do México unidos. Senão nós seremos sempre um país de terceiro mundo. E isolados, nenhum país vai conseguir ter a qualidade de vida que nós desejamos para o nosso povo, porque nós não temos capacidade de negociação. E outra coisa, Vossa Excelência estudou na Espanha, eu gosto muito da Espanha, e sabe provavelmente melhor do que eu. Nós preservamos a mata, nós preservamos a floresta. A Europa não preservou nada. Eu viajo à França de carro, não tem floresta. A Espanha é quase um deserto. Eu vou a Múrcia, é um deserto. Eu chego aonde estão as oliveiras, é um deserto. Eles acabaram com tudo. São predadores, os portugueses, os espanhóis, os italianos. Na Alemanha não tem mata. Daí eles fazem um discurso que a Amazônia e quando eu digo Amazônia, são todas as matas dos nossos países, né? É que eles se concentram na Amazônia. Mas a preservação que nós fizemos da biodiversidade é um patrimônio nosso, não é deles. Foram eles que nos roubaram historicamente. Foram eles que destruíram as matas. Foi os Estados Unidos que acabou com as matas lá nos Estados Unidos. Agora eles querem nos impor, sem ônus nenhum, que nós não venhamos a fazer o que eles fizeram. Mas nós não fizemos isso. Mas eles que paguem um imposto, uma taxa, um benefício para isso que nós preservamos. Isso eles não querem fazer. Eles querem nos impedir da exploração, que deve ser técnica, renovável, científica, não de depredação. Mas eles querem, inclusive, pesquisar a biodiversidade para fazer remédio, para descobrir novos alimentos e patentear o que é nosso para nos explorar e vender de volta depois de industrializado. É um momento absurdo. Eles já nos saquearam durante 500 anos e querem continuar fazendo isso. E usam ONGs internacionais, usam falsos profetas e falsos religiosos, colocam no meio da mata, o branco não pode entrar e ficam roubando tudo que tem lá. Isso é uma preocupação constante de todos nós que estamos envolvidos nesse processo e temos estudado as consequências devastadoras do que está acontecendo no nosso continente. Vossa Excelência deseja fazer mais alguma observação? O senhor deseja fazer uso da palavra? O microfone. Sí, totalmente de acuerdo con su posición. Creo que
es momento de hacer fuerza común y creo que tenemos las capacidades necesarias y la experiencia necesaria para crear algo con menos errores y con más eficacia. Y por supuesto el Tribunal Centroamericano se une a cualquier iniciativa a efecto de colaborar y sumar en este objetivo. A nossa ideia, ministro, é montar um grupo de estudos, depois que terminar esse evento, com ministros de vários países, para desenvolver um documento com uma ideia inicial da construção disso. O ministro Távora, do Peru, fez uma palestra muito interessante da importância de desenvolver um documento que historicamente vai dar início a esse processo. Então, pedimos a contribuição de Vossa Excelência para, em seguida, nós montarmos um grupo de estudo. E também fica o convite para uma obra coletiva, publicarmos um livro bilíngue, espanhol-português, resultado desse evento. A comissão organizadora vai entrar em contato assim que encerrar o evento, para nós transformarmos a participação de cada um, a ponência de cada um, num capítulo de um livro a respeito de tudo que foi discutido. E um grupo para começar um esforço de desenvolvimento de um documento institucional defendendo a criação desse tribunal. Eu quero agradecer a participação de Vossa Excelência. Eu lamento que o ministro Francisco Dario Lobo Lara teve um problema técnico lá em seu país e não foi possível ingressar. Ele vai gravar a participação dele e nós vamos deixar disponível no site do evento. Eu agradeço a vossa participação, sinta-se abraçado, esperamos estar juntos em breve, porque essa pandemia nos afasta, nos isola, e em breve espero visitá-lo e convidá-lo para vir fazer uma palestra aqui no Brasil. Eu muito obrigado, eu agradeço a audiência, continuamos amanhã, então, no mesmo horário. Muito obrigado, ministro César Salazar Grande. Uma boa noite. Muchas gracias, fraterno. Fraterno. Boa noite. Boa noite.